Estamos no segundo bloco do Alerj Entrevista falando sobre a prevenção de acidentes com crianças. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta para o doutor Fernando Moreira, que é o meu entrevistado. Doutor, com quantos anos os pais podem deixar as crianças andarem de ônibus, de metrô e curtas distâncias, assim, bairros vizinhos, vamos dizer? Porque eu sei que com até 12 anos você não pode deixar uma criança sozinha em casa, que é considerado abandono de incapaz. A partir dos 12, pode. E para sair de casa? Olha, isso é uma decisão muito das famílias, né? Eu acredito que para ter uma autonomia dessa, a partir dos 16 anos seria uma idade, até porque a criança o adolescente nessa fase já tem uma capacidade de entendimento cognitivo, já conhece mais o ambiente, já tem capacidade de se portar em alguma situação de maior de urgência, ou já tem um expediente para, no caso de alguma situação inusitada venha acontecer, né, ele poder tomar alguma medida de urgência ou de emergência, né? Fora disso, aí vai depender do local, das características que a família acredita em ser necessárias, né, de manter o seu controle, mas eu acho que antes disso, realmente a avaliação de meio ambiente e de possibilidades sempre com as famílias e particularmente acredito que quanto mais assistência você puder dar ao adolescente nessa faixa etária, mais segurança ele vai ter, né? Quanto mais presente a família, quanto mais controle nos seus deslocamentos, né? Você vai ter mais segurança. Também, né? Estar junto, né? É importante você chegar junto da via pública e poder entender o que, explicar a ele que não basta olhar só os carros. Hoje em dia você tem muita moto passando no corredor, entre aspas, que é um risco muito grande. Então, olhar o carro, olhar se vem uma moto, entender a dinâmica, se você tem uma via de mão única, se você tem uma via de mão dupla. Você tem que olhar para os dois lados, procurar uma faixa de pedestre para fazer a sua travessia em segurança. Dependendo de onde estiver, olhar até para os dois lados, mesmo que seja mão única, porque pode ver alguém com uma bicicleta, né? Ou na contramão. Na contramão, geralmente quem anda de bicicleta anda na contramão. Isso, motos na contramão já é frequente na cidade, você vê motos em contramão de direção. É importante olhar sempre os dois lados, mas a dinâmica de atravessar ela é um pouco diferente quando você tem pista de mão em contramão. Inclusive, algumas cidades elas reduziram essas pistas onde você tem mão em contramão para poder reduzir o número de acidentes com pedestres, porque facilita a leitura do trânsito, facilita a leitura para uma travessia, né? Então, isso aí, no geral, algumas cidades tiveram experiência com isso, nesse sentido, e reordenaram os fluxos, né, para que você tivesse o máximo de ruas com um sentido só. E isso facilitou em algumas cidades. A leitura fica mais simples. E agora, eu acho que a prevenção de acidentes ela tem que ser uma preocupação da família, isso que é importante, né? No geral, né? No geral. Agora, quando o senhor falou dessa questão das cidades, que cidades a gente pode citar aqui? Isso, eu li um estudo importante que Londres fez isso em alguns bairros, né? E conseguiu fazer uma redução de quase 10% da mortalidade de pedestres, só com esse reordenamento. É um estudo que falava justamente da prevenção de acidentes com pedestres. Falando de acidentes de forma geral, esse caso, no caso das crianças, é sazonal? Se tem algum tipo a incidência é sazonal? Olha, ou seja, em determinado mês ocorrem mais acidentes do que em outro mês? Existem alguns tipos de acidentes que são mais frequentes, por exemplo, nas férias, né? As crianças estão fora da escola, a escola é um grande fator protetor, né? Quando as crianças estão tendo aula, elas se acidentam menos. Quando elas estão de férias, elas se acidentam mais, especialmente quedas, fraturas, até acidentes de trânsito também, porque a criança está lá um determinado tempo, num ambiente relativamente controlado, né? Então você tem menos acidentes. Agora, realmente, em época de férias, a gente tem a ocorrência desses acidentes com um pouquinho maior de frequência. E nas férias é a queda a principal causa? Queda traumas de maneira geral. Traumas de maneira geral são mais frequentes, né? Jogando bola, quebra um braço, quebra uma perna, cai da moto, cai da bicicleta, atropelada, caiu de cima do muro, caiu da laje, é muito frequente, lamentavelmente. As pessoas têm que proteger as lajes com guarda-corpo, né? Então, é isso que eu queria falar com o senhor. Adaptações mínimas que uma casa tem que ter para receber uma criança. A prevenção de acidentes domésticos dentro da casa, ela tem que estar voltada para cada ambiente. Então, em cada ambiente você tem um risco potencial, né? Se você está, por exemplo, no ambiente de uma sala, por exemplo, mesmo que seja uma casa, que não seja num prédio, por exemplo, se essa sala tem uma janela e essa criança vai
poder pular essa janela, ela já tem uma queda de quase 1 metro, 1,5 metro para o outro lado. Entendeu? Então isso aí tem que ser previsto, você tem que evitar esse tipo de coisa. Às vezes você tem aquela famosa escada para a criança subir na janela. Você tem um sofá encostado na janela. A criança sobe no sofá, chega na janela, daí pula, cai de 1 metro, 1,5 metro, bate a cabeça, pode ter um TCE, um traumatismo crânioencefálico grave. Então evitar esse tipo de condição. Móveis, esquinas de móveis, tomadas. Lamentavelmente, a gente tem alguns locais com menos estrutura, que você tem fios desencapados, passando por dentro de cômodos. Né? Eu já vi uma criança morrer eletrocutada. Né? Chegou à emergência já morta porque tinha um fio desencapado, a criança foi lá brincando, engatinhando, e segurou e ficou tomando um choque. A gente agora já tem uma tomada, né? O novo padrão não permite isso. Sim, mas aí a família faz uma gambiarra para levar uma lâmpada lá do outro lado e deixa um fio desencapado passando pelo... Não, ou então a criança está com alguma coisa de metal na mão fia lá dentro. Isso. Por isso você tem que proteger, deixar sempre fechado quando estiver sendo utilizado. Tem protetor, né? Tem os protetores. E a criança, numa fase muito pequenininha, ela precisa de supervisão. Entendeu? Se você vai deixar a criança um pouco sem aquela supervisão, ela tem que estar num ambiente seguro, um cercadinho. Né? Existem alguns ambientes que são seguros para você deixar uma criança bem pequena. Não, isso é interessante, porque eu lembro sempre de uma frase que eu acho que foi no filme Um Tira no Jardim de Infância, que a mulher vira pro cara e fala assim, olha só, o jardim de infância é igual o mar, nunca dê as costas. Né? Aí outro dia eu vi na rua, inclusive, como eu falei anteriormente, uma criança correndo pro meio da rua. Eu fiquei tão desesperada. Aí a mãe vê assim, alguns segundos depois, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, não está prestando atenção na criança. Mas às vezes cega mesmo, né? E você, estando, principalmente em casa, num ambiente já preparado... É mais fácil. É mais fácil você controlar. Você sempre tem que fazer alguma coisa em algum momento. Então, se você está com uma criança muito pequena, se você tiver aquele chamado cercadinho, que você deixa ela ali dentro, ela não consegue sair dali. Se é uma criança de 1 ano, um pouco menos de 1 ano. E aquilo é uma situação de maior segurança para ela. Se você está sozinho cuidando dessa criança. Eu vou aqui rapidamente. Existem muitos riscos dentro de uma casa. Por exemplo, objetos pequenos, né, que podem causar sufocação. Então, crianças não podem brincar, crianças especialmente 1, 2, 3, 4 anos de idade, a gente tem que ter um controle enorme sobre o que vai na mão da criança. Né? Se você tem um objeto pequeno, a primeira coisa que a criança faz quando você coloca uma coisa é colocar na boca. Nessa faixa etária, ela vai e coloca na boca. E aspira aquilo, e aquilo pode causar sufocação, dificuldade respiratória e morte. É um evento que causa também êxito letal um percentual razoável dos casos. Então, a gente tem que cuidar do ambiente, cuidar de quedas e trauma, cuidar da eletricidade, pontas, bicos de imóveis também é importante. Às vezes a criança bate a cabeça, né? Então, você acolchoar se houver essas partes, essas protuberâncias. Evitar essas cadeiras e sofás que possam levar numa posição mais alta. As cortinas não podem se transformar em alguma coisa que a criança suba também e tenha acesso a uma janela. Né? As crianças são muito... Interessante essa coisa da cortina. Cortina, né? Então, esses são, assim, dentro de uma sala. Seriam, assim, as orientações melhores. E supervisão, sempre supervisão, né? Por exemplo, se você tem dentro de uma casa, uma prevenção num ambiente como uma cozinha. A cozinha é um ambiente muito perigoso para uma criança. Você imagina... Muito. Forno. Você tem forno, você tem panela quente, com água quente, com óleo quente, né? Então, utilizar sempre, preferencialmente, quem tem criança em casa, os bicos de trás do fogão com os cabos voltados para a parte posterior. Que a criança chega ali na frente, ela não consegue alcançar. Né? Não colocar pano embaixo da panela, com a panela na pia, bota um pano ali e tal, porque a criança puxa o pano. Ela puxa o pano e aquele conteúdo vem em cima dela, né? Quente, fervendo, causa muitas internações, causa muitas mortes, queimaduras também, lamentavelmente. E ali há outras coisas muito, muito perigosas também. Você tem facas, né? Você tem instrumentos cortantes, perfurantes, que devem ficar fora do alcance de crianças pequenas. Né? Alguns produtos que podem causar intoxicações, como sabão, detergente, se a criança beber. Então, é uma série de elementos que podem fazer... Pessoas têm mania de colocar coisas dentro de garrafas PET. Isso. Né? A criança pensa que muito é um suco, um refrigerante. A pessoa, e é muito frequente isso com cloro. Né? As pessoas compram cloro fora dos mercados, cloros que vendem em ambulante, pessoas que passam na porta de casa, e geralmente numa garrafa PET. A criança passa, um refrigerante e toma aquilo. Então, é muito frequente, né? A intoxicação com cloro nesse tipo de situação que você falou. As queimaduras em forno e a questão do gás. Também é um outro risco, se a criança mexe no bico de gás e libera
abre o gás. Né? Então, cozinha, supervisão completa da criança o tempo inteiro e utilizar também, a gente estava falando de sala, todos os ambientes que tiver, por exemplo, escada, né? Que a criança possa alcançar uma altura maior, que possa vir a cair com uma queda de maior energia envolvida, sempre aquelas portinhas, né? Você tem as portinhas para criança pequena no início da escada e lá em cima também onde ela vai descer depois. Então não adianta colocar num ponto. Não adianta botar num ponto só. Você tem que colocar nos dois pontos. Sem falar nas redes de proteção, que são essenciais para quem mora em apartamento, aquelas redes de proteção de janelas, né? E mesmo para quem mora em casa, que tem criança pequena, se tiver essas situações de janela que já envolvam uma altura considerável. A gente tem mais 2 minutinhos e eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte, há um tempo, aquela bala soft, lembra daquela bala lisinha? Sim. Diziam que causava, que realmente era muito lisa, engasgava. Engasgava, a pessoa engolia com facilidade, era uma situação. A gente tem outro doce que os pais devam tomar cuidado? Hoje em dia eu não vejo ninguém falar especificamente, nem tem na prática de dia a dia nenhum tipo de alimento, desse tipo de balas, então, que tenha essa fama como essa bala teve naquela época. Né? Hoje, sinceramente, não tem esse tipo de experiência. Né? A gente não vê isso mais em nenhum produto, até porque está acontecendo uma evolução, né, no sentido de segurança dos alimentos, e realmente não vejo isso hoje. Doutor, cuidados com o berço. Isso. O berço, a partir de 2014, o berço já tem que ter também o selo do Inmetro. Então, o selo do Inmetro está em chupetas, o selo do Inmetro está em brinquedos, mas ele está no posicionamento assim, das almofadas, eu já ouvi dizer que tem que posicionar de um lado, porque do outro pode causar algum sufocamento, a criança virar. Tem isso? Tem regrinha para isso? Na verdade, hoje em dia, o que se preconiza quando a criança é bem pequena, antigamente a criança dorme de lado, a criança vai dormir para um lado, depois que mama, vai dormir para o outro lado. Então, hoje em dia, é deixar a criança de barriga para cima. Então, ela vai deitar, vai se posicionar de barriga para cima, é a posição mais segura para evitar esses eventos com sufocação, eventos com parada respiratória. Hoje, você tem, na verdade, travesseirinhos, linhas de acessórios para crianças que já são especializados para atender as crianças nessa faixa etária mais inicial. Né? Então, você pode procurar as lojas que vendem berços, geralmente tem toda essa linha. Né? O importante é que você também, eu acho que você entender o mecanismo, você vai conhecer a sua criança, você vai ver como ela se porta, você vai entender, a família tem que... Essa situação está segura? Para olhar. Você acha que essa fronha aqui, esse travesseiro aí, ela pode se enrolar com isso? Isso aí está muito fofo. Eu já ouvi, inclusive, doutor, em matérias dizendo o seguinte, em programas, dizendo o seguinte, que aquela almofadinha que bota do lado do berço, que é para dar mais conforto, para não bater e a na grade, princípio mais segurança para a criança, aquilo pode virar, aquilo pode ser o contrário, ser, na verdade, um complicador. Eu acho que existem certificações. Se você vai comprar, por exemplo, um travesseiro, você vai ver esse travesseiro é anti-sufocamento. Existem travesseiros dessa maneira, né? Desses de criança pequena. Né? Eu acho que essa dinâmica de dia a dia, se eu coloco uma proteção para a criança não bater na grade, se isso está ficando perigoso ou não, a família tem condição de avaliar se aquilo está ficando perigoso ou não. Quer dizer, não é uma regra, né? Depende muito também Eu acho que todos são vários riscos, né? São vários riscos, né? O quanto que você vê a sua criança também, mas são vários riscos. Quer dizer, ela bater e se machucar também é um risco, claro. Né? Então são vários... Viver é um risco. São vários riscos. Agora, eu sinceramente acho que você deve procurar produtos que sejam certificados para a faixa etária, que sejam preocupados com a segurança. O selo do Inmetro está em vários produtos, desde brinquedos, agora até berços, né? E você tem que procurar porque há uma preocupação em torno disso. Queria também só falar, assim, por exemplo, você vai em cada cômodo da sua casa e veja a cartilha, está na internet, você coloca assim, cartilha... Isso, ótimo, a cartilha da ONG, né? Cartilha da ONG Criança Segura e o Inmetro. Então, essa cartilha, ela vai mostrar para você cada cômodo, as situações de risco e as soluções. Então, você pode pegar essa cartilha, está facilmente na internet, em qualquer buscador, você bota cartilha Inmetro Criança Segura. Né? Você vai achar essa cartilha, você pode ir em cada cômodo tomando as medidas necessárias. Ela vai servir até de um guia para que você possa deixar a sua casa um pouco mais segura. Especialmente tomar cuidado com piscinas, tem que ter cerca de 1,5 metro. Né? Tomar cuidado com banheiros também por conta de afogamento, que é possível, e afogamento também é muito letal, é a segunda causa maior de morte por trauma em criança.
E a gente tem aí o mais importante, Daniela, é o olhar preventivo. A família tem que conhecer a sua criança, ela tem que conhecer o seu ambiente, tomar as medidas preventivas no seu ambiente e nos deslocamentos da criança e ter uma preocupação diária, cotidiana com a prevenção de acidentes. Isso é que é o mais importante. Doutor, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Imagina. Volte sempre. À vontade. O nosso programa fica por aqui. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.